Fala, meu povo, tio Kaká na área e agora eu venho fazer o que o aluno mais gosta: resolver questões, tirar dúvidas para a nossa aprovação. Estamos trazendo agora para vocês dicas maravilhosas. Vou repetir: dicas maravilhosas, questões interpretativas e eu vou ensinar como não errar a questão. Por quê? Acertar eu sei que vocês vão. Então, vamos aprender como vem aquela casquinha de banana e vocês vão passar por cima dela. Primeira de hoje vai trabalhar justamente sobre a questão política de Sergipe. E nós já aprendemos a dica que eu coloquei para você na aula passada, que pode cair na prova uma casca de banana enorme, é a questão sobre o primeiro governante de Sergipe, certo? Felisbelo Freire, Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, ele foi o primeiro governante de Sergipe na proclamação da República, na nova vertente política de Sergipe. A única coisa que eu acrescento para você nessa questão que eu vou ler daqui a pouco é que Felisbelo Freire ele foi escolhido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, porque nesse momento ainda não havia votação. Se você entender que naquele momento não havia votação direta, não havia escolha, mas sim a indicação daquele que estava acima da lei, no caso o presidente, então, o primeiro presidente do Brasil republicano, então houve uma nomeação. Então a letra dela vem como verdadeira porque Felisbelo Freire, aquele que fala aquela dica de prova massa, que antes de ser agricultor, o sergipano foi pecuarista. Antes de ser agricultor, porque Felipe Belo Freire era um grande historiador, um grande pesquisador, e ele traz esse dado importante. É Feliz Belo Firmo de Oliveira Freire, o primeiro governador, o primeiro presidente daqui de Sergipe. Beleza, galera? Nós temos lá no enunciado várias informações. Gente, e o enunciado nada mais é do que um caminho que te leva a relembrar o conteúdo. O enunciado não é a resposta. A pergunta, ela é bem direta aqui, ó. Assinale a alternativa que indique o nome do primeiro presidente de Sergipe, equivalente hoje ao cargo de governador do estado. Ele faz uma ponte de como era chamado e de como hoje, atualmente é chamado. E ele vai colocar aí momentos da importância do viés da construção da República. Lembrando que naquele momento havia ali um governo provisório, não houve um governo permanente. Esse governo provisório ele poderia ser substituído por um governo permanente, onde sim vai ter ali uma escolha pela elite política sergipana. Em Sergipe, a proclamação da República não encontrou resistência aberta que viesse comprometer a implantação do regime republicano, entre os que detinham o comando político da então província. Os pebas, escabaús. Beleza? Vamos relembrando. A adesão foi imediata. Para presidir o Estado, foi empossado em 17 de novembro de 1889, uma junta. O que é uma junta? É um grupamento político que vai escolher o seu representante, certo? Que constituiu o governo provisório, composto por Antônio de José de Siqueira Menezes, Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro e Baltazar Góes. Essa junta governativa ficou no comando do Estado de 9 de dezembro de 1889, quando então foi empossado ou escolhido o presidente. E é esse presidente que está na alternativa. Esse presidente, ele é Felisbelo Freire. Ok? Primeira dica, primeira questão resolvida. Não esqueça as informações. Voltem quantas vezes for possível, porque eu coloquei vários indicativos de dicas para a prova. Segunda questão, não menos importante. Só que nessa questão, no enunciado, que ele vai falar sobre ocupação e formação territorial do Estado de Sergipe, ele pede a pergunta incorreta. Muito aluno perde questão de prova na escola, em faculdade, porque cai na pegadinha. O automático do nosso cérebro vai para a coisa correta, o certo, o correto, mas aqui ele pede incorreto. E aqui não tem o tio Kaká para colocar lá em negrito, em destaque, em itálico, a palavra incorreta. Tem que estar atento aí. Veja só. Sobre o processo de ocupação e formação territorial do Estado de Sergipe no início da colonização do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A capitania de Sergipe
localizada entre as prósperas capitanias de Pernambuco e Sergipe. Sergipe não era capitania. Sergipe era uma sesmaria. Lembrando, capitania hereditária, um lote enorme de terra. Sesmaria, um lote menor. É uma subdivisão de uma capitania hereditária. Logo, a colocação da palavra Sergipe como uma grande capitania próspera, eu diria que o próspero não está errado, mas não era uma capitania. Sergipe era sim próspera, tinha vários engenhos, era rica, mas não era uma capitania. Sergipe era uma sesmaria, pertencente ao território baiano. E olhando para essa pergunta, sabendo que isso está completamente errado, não podemos deixar de observar as outras questões. Por quê? Ela pode trazer informação que vai te ajudar em outro momento. Se essa é incorreta e as restantes estão corretas, as corretas vão te ajudar bastante. Eu sempre digo aos meus alunos, aproveite cada minuto, cada palavra da prova. Na letra B, no litoral, Portugal procurou garantir a posse da terra pelo povoamento e ocupação. Litoral. A nossa ocupação começa pelo litoral, pelo oceano, pelo mar. Um contato com as tribos e a cultura tupi-guarani, principalmente no Nordeste brasileiro, com a finalidade de eliminar a influência francesa, porque a grande preocupação de ocupar o Brasil, a grande preocupação de Portugal vir para o Brasil, que demorou 32 anos para essa ocupação, essa colonização começar, é porque a França, com o final da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, ela passa a viajar e não respeitar o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras brasileiras somente entre Espanha e Portugal. A França, tendo contato com as tribos tupinambás, tupiniquins, tupi-guarani, chega ao conhecimento de Portugal. Com medo de perder o seu território, Portugal começa então o seu processo de ocupação pelo litoral. Com a finalidade de eliminar a influência francesa, cuja aliança com os indígenas ameaçava os domínios portugueses. Lembre, o índio ele fazia aliança com o que ele quisesse. E essa aliança era feita por meio do escambo. Letra C. Inicialmente a ocupação se deu com a investida dos jesuítas sobre a proteção da catequese, lembrando que foram os jesuítas que trouxeram a educação para o Brasil, introduziram a escola no Brasil. A catequese é a primeira modalidade educacional do Brasil em caráter religioso, certo? Logo após, acontece a instalação definitiva dos portugueses nas terras sergipanas, pela necessidade de comunicação entre Salvador e Olinda, produtoras Salvador, a grande mentora política do governo geral brasileiro, Olinda, Recife, ali, produtora de cana-de-açúcar. A Olinda que, ganhou esse nome por conta de ser invadida pela Holanda, a nova Holanda ganhou seu nome de Olinda. Questão também completamente correta. Letra D, a colonização e o povoamento sergipano foram efetuados no sentido sul-norte. Começa pelo Rio Real, a divisa hoje geográfica entre Bahia e Sergipe, e vai adentrando, onde nós chamamos hoje de sul, agreste, litoral e mais tarde o sertão. Dando-se a prioridade à ocupação das margens do vaza-barris dos rios, tendo como ponto de partida o Rio Real. Então, a questão incorreta que nós entendemos é a letra A. Vamos nessa. Galera, a história da capital sergipana, a história do povoamento de Santo Antônio do Aracaju, a história da mudança da capital, a escolha de Aracaju para ser a nova capital, ela parte por um viés econômico e político. Claro, toda mudança geográfica, toda mudança de capital e todo o interesse no desenvolvimento de uma região, é claro que é sempre um interesse político. A mudança da capital, ela tem esse viés. Nós temos aqui a história da capital de Sergipe, Aracaju, lembrando que a primeira foi São Cristóvão. Antigo povoado Santo Antônio de Aracaju, alguns falam do Aracaju, e uma das mais inusitadas. Sua fundação ocorreu inversamente ao convencional, ou seja, não surgiu de forma espontânea, como as demais cidades. Foi planejada especialmente para ser a sede do governo do estado, dado do IBGE de 2018. Aracaju foi planejada. E essa informação não pode sair da sua cabeça. Aracaju foi pensada. Aracaju foi escolhida. Sobre a cidade de Aracaju, mais uma vez,
A prova pede para você marcar a alternativa errada, a incorreta. Letra A. As terras onde hoje se encontra o município de Aracaju pertenciam ao cacique Serigi, Brasil, Sergipe colonial, que compreendia desde as margens do rio Sergipe até as margens do rio Vaza Barris. Em 1590, Cristóvão de Barros, que funda São Cristóvão, lembrando que São Cristóvão, a priori, era uma pequena comunidade, uma pequena área para soldados habitar. Leva esse nome porque São Cristóvão era o santo de devoção do seu fundador, Cristóvão de Barros. Atacou as tribos do cacique Serigi e de seu irmão Siriri, matando e derrotando os índios. Você vê que municípios sergipanos levam o nome Tupi-Guarani. Essa resposta está completamente correta e ela é um leque de informação muito interessante. Mas aí, o gabarito nos dá a B como errada. E lá na B, temos que encontrar o erro dela. E é o que nós vamos fazer agora. Veja só. Como cidade planejada, projetada ou planejada, até aqui está legal. Aracaju nasceu em 1855. Até aqui está legal. Por necessidades econômicas, até agora não tem erro nenhum. Tem que ler até o final. Para substituir, aí vem o erro. Nós sabemos, e sabemos muito, que a capital de Sergipe era São Cristóvão. Não era para substituir Laranjeiras, que era a antiga sede da capitania de Sergipe del Rei. E por que o termo del Rei? Sergipe del Rei está vinculado à ideia de que Sergipe pertencia a Portugal, e aí a nomenclatura Sergipe do Rei de Portugal. Mas que se situava longe do mar, atendendo à pressão do senhor de engenho. Quase toda a informação está correta, exceto a palavra Laranjeiras. Olha que pegadinha, gente. Uma palavra, no emaranhado de palavras desse, apenas uma palavra incorreta, é necessário focar, é necessário repetir, até que a mente grave os detalhes das nossas informações, das nossas dicas de prova. Letra C. Para planejar a cidade em linhas retas, aterraram-se vales e elevou-se nos montes de areia. Ocorreram desapropriações onerosas e desnecessárias. A única exceção foi que a rua da frente ganhasse uma curva, criando a bela avenida da margem do rio Sergipe, conhecida como Avenida Ivo do Prado, também Rua da Aurora, início do século XIX. Letra D. As terras de Aracaju originam-se das Seis Marias, certo? Doadas por Pero Gonçalves por volta de 1602. Essa região já era completamente povoada por tribos indígenas. Compreendia 160 quilômetros de costa, que ia da Barra do Rio Real, no sul, à Barra do Rio São Francisco, lá onde hoje é Brejo Grande, onde todas as margens do estuário não existia uma vila sequer, apenas eram encontrados arraiais de pescadores e dunas. Sergipe tem um limite geográfico entre ao norte Rio São Francisco e o sul o Rio Real. Beleza? Vamos à questão seguinte. Esse modelo de questão, ele faz com que o aluno canse ou se atrapalhe. É muito comum o aluno errar esse modelo. Por quê? Ele traz dúvidas, ele traz muita informação. E ele, ao invés de trazer marque a certa ou a correta, ele traz a marque a certa e a correta em várias possibilidades. Vamos entender, primeiramente. Fala sobre patrimônio histórico, artístico, o IFAM. Atua em Sergipe desde 1937. O Estado possui inúmeros patrimônios vinculados ao ciclo econômico, à cana-de-açúcar. Lembrando que patrimônio ele pode ser material e imaterial. Por antigas capelas de engenho, igrejas e casarões, tanto na zona rural como nas áreas urbanas. E importantes acervos de arte sacra do século XVIII e XIX. A arte sacra é uma arte religiosa. Não esqueça disso. É uma arte religiosa. Presente nas duas cidades históricas de São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão, a cidade culturalmente política. São Cristóvão, a mentora intelectual. Mais tarde, Laranjeiras também. Sobre a cidade de São Cristóvão e Laranjeiras, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Correta. Primeiro, item 1. Vamos entender se o item 1 está correto ou não. O tombamento do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Laranjeiras ocorreu devido à sua importância no desenvolvimento da região
identificado pela presença do primeiro porto. Quando você entra em Laranjeiras, você passa por uma ponte e aquele rio que passa por debaixo da ponte era por ali que se escoava a atividade canavieira de Laranjeiras. Era ali que se chegavam os negros ou qualquer produto que chegasse da Europa chegava por ali. Então, o primeiro porto oficial de Sergipe situa-se em Laranjeiras. O primeiro item está correto. O item 2. No início do século XIX, Laranjeiras ainda era muito importante como um grande centro comercial e exportador, o que levou o governo a designá-la como a primeira alfândega de Sergipe. A alfândega é onde ocorrem as trocas comerciais, é onde é cobrado os impostos, é onde chega-se o produto. Hoje nós sabemos, quando você comprar algo na internet, primeiro chega, sai da loja, passa por uma alfândega e dali é distribuída para aquele país ou aquele estado. É onde se cobrava o imposto. Lembrando que a primeira alfândega de Aracaju fica ali na Praça General Valadão e a primeira alfândega de Sergipe fica em Laranjeiras. Certo, galera? Outra questão importante. E por que, professor, o item C está incorreto? A primeira capital do atual estado de Sergipe, Laranjeiras. Não preciso ler mais nada. A primeira capital foi São Cristóvão. Eu não preciso ler mais nada. E a quarta, a igreja e convento de São Francisco. As igrejas do Nossa Senhora da Vitória, a primeira paróquia de Sergipe, a paróquia mais antiga de Sergipe, na Praça da Matriz de São Cristóvão, Nossa Senhora da Vitória, e do Rosário dos Homens Pretos, quando você vem pela João Bebe Água. É a primeira igreja que você encontra, no seu lado esquerdo, pela parte alta da cidade. E Nosso Senhor dos Passos, que fica no Carmo, grande e pequeno, onde Irmã Dulce viveu, são exemplos de edifícios históricos tombados pelo IFAM, e já está lá no título qual o significado da sigla IFAM, em São Cristóvão, completamente certo. Então, a letra C, 1, 2 e 4 são as alternativas corretas. Beleza, galera? Não tem como errar. Isso traz muita informação. Esse tipo de questão traz muita informação. Então, para estudar, é bom, porque você, na execução da sua prova, você vai ter um êxito maravilhoso. E nós temos aqui, agora, a questão sobre o patrimônio, a questão do reconhecimento da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. Eu vou colocar o enunciado, eu vou ler para vocês e posteriormente eu vou explicar de maneira bem simples e direta por que a Praça São Francisco tem esse título, desde 2010. O município de São Cristóvão possui, entre seus monumentos, espaços públicos tombados. Um monumento que foi reconhecido como patrimônio histórico da humanidade. Ou seja, tem uma relevância cultural para o mundo. Pela Unesco em 2010, tendo sido o primeiro monumento tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 1941. Esse monumento funde normas e conceitos seguidos por Portugal e Espanha, representando, segundo o IFAM, testemunho único do período da unificação das coroas portuguesa e espanhola. Entre os anos de 1580 e 1640, nós temos aí 60 anos da chamada União Ibérica. Professor, então me explique melhor, mais detalhado e mais precisamente por que São Cristóvão e por que o conjunto arquitetônico da Praça São Francisco é tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Por quê? Na Praça São Francisco, no seu conjunto de obras arquitetônicas dos seus edifícios, encontramos elementos de uma arte muito comum da época e muito apreciada pelos seus detalhes e riquezas, chamada de barroco. Só que São Cristóvão é construída no período em que a Espanha governava Portugal. Em outras palavras, eu posso afirmar a você que quem construiu São Cristóvão não foi Portugal. Quem construiu São Cristóvão foi a monarquia espanhola. Mas o que é que dá esse detalhe para ganhar o prêmio, para ganhar o título? O conjunto barroco, o conjunto arquitetônico barroco, ele tem modelos e traços do barroco espanhol e do barroco português. Por esse detalhe, São Cristóvão é a única cidade do Brasil e a única cidade da América Latina que
tem esse viés, com esse detalhe arquitetônico do barroco espanhol e do barroco português em um mesmo complexo urbano paisagístico. Daí a importância mundial para o título de Patrimônio da Humanidade. Cidade-mãe de Sergipe, que deveria ser mais visitada. A Praça São Francisco, o monumento descrito pelo texto corresponde à letra D. A Praça São Francisco. O Museu de Arte Sacra faz parte, já foi convento, não é um prédio específico. O Museu Histórico de Sergipe foi a primeira comarca, primeiro polo, a primeira câmara, né, de vereadores, assim, de uma província. Aqui foi em Sergipe, onde hoje é o Museu Histórico, fica em frente à Praça São Francisco. A Igreja Nossa Senhora da Vitória, como eu falei agora há pouco, foi a primeira paróquia, é a mais antiga, construída para a elite econômica fazer celebrações, inclusive para enterros da elite. Era muito comum naquela época os mais nobres e mais importantes serem enterrados na igreja. A letra D, a correta, a nossa Praça São Francisco. Certo? E agora vem uma questão completamente direta, sem enunciado. Pelo viés da questão, observamos que é a questão econômica. Assinale a opção correta quanto à história econômica de Sergipe. Olha, história econômica. Ele não está perguntando sobre uma questão direta. História econômica de Sergipe. A pecuária, letra A, teve papel relativamente modesto. Já pode parar daí. Vocês já aprenderam em minha aula que a primeira atividade econômica de Sergipe é a pecuária. Antes de ser agricultor, o sergipano foi pecuarista. Frase de Felisbelo Freire, primeiro governante da República Sergipana. Então, a letra A, você já mata ela aí. Pula. Letra B. As culturas de exportação de destaque. Sergipe foi um grande exportador, vendeu bastante. Na formação da economia sergipana, inclui as de açúcar, grande atividade agrícola. A primeira atividade agrícola, não econômica, agrícola, foi a cana. O plantio da cana, porque abrangia várias regiões de terra, abrangia um quantitativo de mão de obra que influenciou muito na ocupação do litoral sergipano. O algodão, o fumo, cereais, couros secos, sola branca, gado, cavalos e porcos. Essas atividades de subsistência. Animais que serviam não só como animais que iriam utilizar, né, daquilo que ele poderia dar como couro, as vísceras e outros momentos, mas também como alimento para aqueles que aqui habitavam. Então a letra B, ela está completamente correta. Letra C. Durante o regime militar, o setor de serviço passou a ser a força motriz do crescimento sergipano, com o grande incentivo do capital privado. Estamos falando da história econômica de Sergipe, não de um momento específico. Quando ele coloca na questão, repare que pegadinha, quando ele coloca na questão, a questão pode até estar correta, mas a pergunta fala quanto à história, não determinado momento histórico. Se liga nessa ideia. Interprete a pergunta e não tenha pressa de responder. A lavoura açucareira não vingou. Não preciso falar mais nada. Essa não tem como errar. A lavoura canavieira foi responsável pelo aumento não só econômico, mas populacional do nosso território. Essas são dicas que vocês não podem errar nunca e jamais. E, para fecharmos as questões de hoje, nós temos uma questão sobre a cultura sergipana. E nós já falamos sobre cultura sergipana. Nós conhecemos a cultura sergipana. Mas vamos perguntar, vamos entender o que é que o cara quer nessa questão específica. No que se refere à cultura sergipana, de um modo geral, assinale a opção correta. Vai eliminando o que não tem a ver com Sergipe. Se ele está pedindo sobre a cultura sergipana e tiver alguma questão falando sobre cultura de outro estado ou algum elemento cultural de outro estado, já anula a questão. Você vai ganhar tempo e qualidade na resposta. Letra A. Os cangaceiros se eternizaram na memória do povo sergipano, ocupando espaço importante no imaginário popular nordestino. Beleza. A religiosidade dos sergipanos é marcada pela predominância da matriz católica, inexistindo, essa palavra inexistindo, nunca mente, somente,
ela já leva uma ideia de erro. Manifestações religiosas de origem africana, o que é uma grande mentira, porque as religiões de matriz africana estão presentes, sempre estiveram presentes, inclusive o sincretismo religioso em Sergipe, Laranjeiras, Santo Amaro, Maruim, São Cristóvão, Itapuranga, no Vale do Cotinguiba, onde houve negro, houve não só resistência quilombola ou mocambeira de mocambos, mas houve também a força do sincretismo e da cultura religiosa africana, certo? Então há um erro por conta disso aí. Letra C. As festas, danças e rituais de ciclo junino estão presentes, sobretudo na capital sergipana, em todo o estado. É até mais forte no interior do que na própria capital. Os 75 municípios sergipanos, no dia do São João, no mês de São João, comemora de maneira igualitária a cultura, de uma maneira forte, a cultura na culinária, na música, na roupa, na linguagem, em tudo. Sergipe é o país do forró. Esse título não é uma música. Esse título é fundamentado como patrimônio, porque todo sergipano comemora o São João de maneira igual. Diferente da Bahia, em algumas regiões, como Campina Grande, que é só aquele lugar, não é uma festa estadual. Mas no que se refere à cultura sergipana, o forró ali, ele é. Porém, ele não é unicamente na capital, ele é em todo o estado. Esse está o erro da questão. E por último, a cavalhada é um fogueiro introduzido no Brasil pelos holandeses e representa as guerras entre católicos e protestantes. Só que a cavalhada, ela não é um fogueiro presente na história de Sergipe, certo? Ele não é tão forte na cultura de Sergipe, é mais forte na cultura solista. Esse também é um erro grave da questão. É uma dica importante. E para colocar mais lenha na fogueira, trazemos uma pergunta sobre um concurso, e isso eu me lembro bastante, porque no último concurso do Estado para professor, foi uma das questões que eu não sabia muito sobre a história de Sergipe, porque na época a faculdade não ensinava tanto, ou quase nada. Foi a questão que eu errei que me tirou da aprovação, foi justamente a questão sobre o índio. Comunidades indígenas de Sergipe. Não falamos apenas do negro, mas temos que falar do índio. Nós temos ali em Porto da Folha, na ilha de São Pedro, o mais antigo agrupamento indígena de Sergipe. Eles datam do século XVII. Eles datam do século XVII e ocupam toda essa região desde o século XVII. Todo mundo já ouviu falar sobre ele. Ibaré Dantas, entre outros escritores, teses de mestrado, teses de doutorado, monografias, falam sobre a cultura do povo Xocó. O povo Xocó, volta a falar, eles são inerentes, eles são de origem do século XVII dessa região, certo? Alguns colocam como Cariri Xocó, mas a maioria dos concursos e livros traz a tribo Xocó. Ela vive no modelo de cultura deles, eles mantêm a cultura, eles vivem em uma ilha na região do Sertão Sergipano, especificamente no município de Porto da Folha, especificamente na ilha de São Pedro. Então, a tribo Cariri Xocó, a tribo Xocó se refere a povos que ainda remanescem da época do Brasil colônia aqui no nosso território. Existe uma nova tribo que foi reconhecida há pouco tempo como uma tribo nativa de Sergipe, ali entre a região de Neópolis e Pacatuba. Essa tribo você ainda vai ouvir e vai ler bastante, que ela ainda está em fase de análise e a fase de aprovação, mas ela já foi reconhecida como uma tribo culturalmente sergipana. Beleza, galera? Essas foram as dicas massa de questões, essas foram as dicas maravilhosas. Releia as dicas que eu dou durante as respostas. Releiam, escutem com carinho, escutem repetitivamente todas as dicas para que você não caia naquela casca de banana, porque uma questão pode tirar você da sua aprovação. Dica do tio Kaká, eu, você, na aprovação, porque aqui nós temos objetivo policial. Valeu!